como tem sido aqui hábito, e é sempre importante reforçar que este ciclo de webinars é uma parceria com a Associação Ano 15. Sem esta parceria, eu acho que estes webinars não teriam sido possíveis de implementar e, portanto, eu agradeço muito à Associação, na pessoa da Leia Pinheiro, esta parceria, porque acho que tem sido, sem dúvida, aqui um sucesso, e se tivéssemos partido para isto individualmente, eu acho que não teria sido a mesma, ou não teria tido a mesma qualidade e o mesmo sucesso. Gostaria também de agradecer às outras duas palestrantes que temos aqui hoje. Temos a enfermeira Carla Rocha, que é a enfermeira estomoterapeuta do Hospital Garcia de Horta e que faz também parte dos membros dos órgãos da APES, da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Estomoterapia, e, portanto, enfermeira Carla, muito obrigada pela sua presença, e queria agradecer também à Sofia, que vai ser a nossa a pessoa com ostomia hoje, que vai partilhar aqui o seu testemunho, e é um testemunho sem dúvida de peso, porque tem uma urostomia já há mais de 40 anos, e portanto também vai nos dar aqui a sua vertente e a sua história na qualidade de pessoa com ostomia. Portanto, muito obrigada às duas por se disponibilizarem e por dedicarem um bocadinho do vosso dia, que eu sei que hoje em dia, não só para os enfermeiros, mas também para quem está em teletrabalho com filhos pequenos em casa, é sempre aqui uma questão difícil de gerir, e têm sido uns dias muito cheios. Muito obrigada às duas também por participarem e por estarem aqui no nosso webinar. O webinar de hoje vai falar de atividade física, vai falar de exercício, vai falar de hábitos de vida saudáveis, e eu vou deixar também aqui esta parte para a enfermeira Carla de falar em relação à atividade física em pessoas com ostomia ou que também foram submetidas a uma cirurgia. No entanto, eu pus só aqui este slide introdutório para reforçar a ideia que exercício físico ou atividade física não tem que ser ir para o ginásio, levantar pesos ou correr na passadeira ou ficar a suar em bica no final da nossa atividade física. A atividade física aqui que nós hoje vamos falar pode sim ser este tipo de desporto, mas pode ser perfeitamente uma caminhada, um passeio de bicicleta, fazer jardinagem no seu jardim, brincar com uma criança ou os netos ou o que for. Portanto, não tem que ser obrigatoriamente uma atividade física intensa, vamos assim dizer. Mas eu vou deixar isto também para a enfermeira Carla depois abordar na sua apresentação. Queria só também, antes de passar a palavra à Leia para ela abrir o webinar em nome da associação, relembrar que este ciclo de webinars que nós chamamos de conversas sinceras faz parte aqui de um projeto, digamos assim, da Convatec, de uma série de serviços também que nós pomos ao dispor da pessoa com a ostomia, porque no fundo o nosso objetivo, digamos assim, da Convatec e a nossa razão de existência é, sem dúvida, em última instância, a pessoa com ostomia, e portanto tudo aquilo que nós desenvolvemos, seja a nível de produtos, seja a nível de projetos em parceria com os profissionais de saúde, seja este tipo de serviços que pomos ao dispor da pessoa com ostomia, é sem dúvida para que consigamos ajudar a pessoa com ostomia a passar por este processo e a viver a sua vida de uma forma plena e o mais tranquilamente possível. E, portanto, nós temos aqui uma série de serviços que passa pela linha de apoio, que passa pelo um programa de recuperação do core abdominal que se chama Me Plus Recovery, que passa também pelo nosso website, que tem muita informação, o convatec.pt, muita informação generalista, digamos assim, que possa ser de utilidade também para a pessoa com ostomia. E, portanto, temos aqui uma série de serviços e esperamos que no futuro venhamos a ter muitos mais que possam apoiar, na medida dos possíveis, a pessoa com ostomia. Obviamente também que não esquecendo nunca a parceria que temos com os profissionais de saúde, que é para nós também uma parceria importantíssima, porque são eles que estão aqui na primeira linha e que contactam diretamente com a pessoa com ostomia.
também. Portanto, não deixem de recorrer a nós e sim o entenderem que têm essa necessidade, porque nós estamos aqui também para vos ajudar naquilo que nos for possível. Eu passo agora a palavra à Leia, para que a Leia possa fazer aqui também a abertura deste ciclo de webinars em nome da Associação. E por isso, Leia, passo-lhe a palavra e mais uma vez muito obrigada por ter aceito este desafio de entrar nesta parceria connosco. Muito obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os participantes e agradecer, em nome da Associação, a disponibilidade da enfermeira Carla Rocha e da Sofia Fernandes para estar presentes, e agradecer também, de facto, e faço minhas as palavras da Filipa, porque esta parceria resultou num projeto com muito sucesso e que tem ajudado bastante, portanto, e faz parte, no fundo, da missão da M15, estar presente e apoiar as pessoas ostimizadas, portanto faz todo sentido e agradecemos muito. Muito rapidamente apresentar-vos a Associação Nacional de Ostimizados. Ela foi criada no dia 1 de junho de 2015 em Amarante, com um grande objetivo, que é a melhoria da qualidade de vida e a reintegração da pessoa ostimizada. Para tal, nós trabalhamos duas áreas que acabam por ser distintas, mas complementares, sendo que a primeira passa pelo apoio à pessoa ostimizada, cuidadores e familiares, e quando falo em apoio, falo no sentido lato, ou seja, informação sobre burocracias, e depois todo o tipo de apoio, quer a nível psicológico, quer a nível de encaminhamento até para, por exemplo, a enfermagem da estomoterapia mais perto da área de residência, todo o tipo de apoio. E depois, esta nossa segunda área de trabalho também passa pela sensibilização e informação à sociedade civil, e está com um trabalho que nós temos nas escolas e começamos desde o primeiro ciclo, porque consideramos, no fundo, que só com estas duas áreas de trabalho conseguimos combater o isolamento da pessoa com ostomia e a exclusão por parte da sociedade. E, portanto, é para nós muito, muito importante trabalhar estas duas áreas. Dizer-vos que a M15 está à vossa disposição para qualquer apoio, qualquer colaboração que possam necessitar, até para ações de sensibilização que considerem pertinentes. Nós estamos sempre abertos a parcerias, colaborações e a novos projetos e desafios. Vou passar agora a palavra à enfermeira Carla Rocha. Como a Filipa dizia, é enfermeira estomoterapeuta no Hospital Garcia de Horta. Senhora enfermeira, muito boa tarde e mais uma vez obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, Leia, por esta introdução e obrigada sobretudo também por este convite de podermos estar aqui nesta partilha também, porque é de partilha também que se faz esta evolução e, portanto, é com um grande prazer que estou aqui convosco hoje também nesta tarde. Eu sou enfermeira, sou especialista de reabilitação, faço a consulta de estomoterapia no Hospital Garcia de Horta em Almada, como a Leia já disse, e coloquei o primeiro slide aqui para vos trazer um bocadinho este horizonte de que é, creio eu, um horizonte que é comum a todos nós, não é? Uma vida plena e saudável, independentemente da condição. Todos nós temos este desejo de ter este horizonte na vida, que seja ela plena, cheia, preenchida e saudável, não é? E focando aqui a nossa população-alvo, que é realmente a pessoa portadora de uma ostomia e a sua relação que possa ter com a atividade física. E estas coisas, as novas tecnologias são ótimas porque nos podem fazer chegar a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, mas falta-nos um bocadinho de
como pessoas que somos e precisamos da relação, falta-nos um bocadinho também esta presença. E portanto eu não podia deixar de começar este webinar sem ser um bocadinho provocatória e pedir a vossa intervenção já desde já. E nesse sentido gostaria que respondessem a este pequeno questionário que vos está colocado aqui à direita. Agora, oh meu Deus, agora fiquei sem zoom. Estão a ver-me? Estão a ouvir-me? Estamos sim, estamos sim. Estamos a vê-la e a ouvi-la. Agora deixamos de a ouvir, enfermeira Carla. Só um bocadinho a ver se a enfermeira Carla consegue voltar. Temos destas coisas nos webinars e nas apresentações em direto. Só um bocadinho que eu vou ver se a enfermeira Carla se consegue voltar a ligar. Pois, ela saiu, só um minuto que ela deve voltar a entrar. Ok, a parte Agora já está. A parte provocatória não era sair de cena e voltar. Mas já cá está outra vez. Peço-vos desculpa. Não faz mal. Era aquilo que nós falámos no início. Isto sem aqui o seu stresszinho depois não corre bem. Agora vai correr seguramente entrar aqui em versão de cruzeiro. Pronto. Isto não deixa de ter a sua intenção, até porque assim dei-vos algum tempo para vocês poderem responder a esta questão. Que efetivamente eu gostava que respondessem quantas vezes por semana faz uma atividade física. Nenhuma, 1 a 2 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana ou mais de 5 vezes por semana. Como já tivemos aqui este pequeno tempo de interrego, eu acho que já todos responderam, portanto eu vou passar aqui neste momento a ver a visualização das vossas respostas. E é ótimo que na maior parte dos participantes deste webinar realizam uma atividade física 1 a 2 vezes por semana. E eu espero que tenham incluído certamente aquilo que a Filipa estava a dizer também no início, considerando que a atividade física pode ser qualquer coisa que nós fazemos ao longo do dia que nos faz aumentar um bocadinho o ritmo cardíaco, mas que não precisa de nos deixar completamente exaustos ou completamente sem forças para o resto. E é muito bom poder ver que efetivamente a atividade física já é uma coisa que hoje em dia faz parte da vida de todos nós. Claro que com esta questão do confinamento ficámos um bocadinho mais privados, se calhar, de uma atividade física em termos de grupo, mas por outro lado também eu creio que desenvolveu nas pessoas um alerta maior para a necessidade que existe de se poderem movimentar e de se poderem sair de casa, nem que seja nos tais passeios higiênicos, chamemos-lhe assim, dos tais 10 ou 15 minutos, não é? Neste sentido, é muito importante reforçar quais é que são os benefícios da atividade física. Estes benefícios da atividade física, que são gerais ou que podem ser gerais para todos, em particular para as pessoas portadoras de uma osteotomia de eliminação, são muito no sentido de controlar o peso, da ativação da circulação sanguínea pelo movimento que fazemos, na melhoria da eficiência cardíaca e diminuição do risco das doenças cardiovasculares, que está associado também ao facto de podermos controlar o peso, ao facto de nos movimentarmos e aumentarmos a nossa frequência cardíaca, faz com que todo o organismo obrigue que trabalhe mais. Existe um fortalecimento ósseo também pelo movimento, revigora o sistema imunológico, não é? Ficamos mais fortes e mais capazes também de resistir a algumas situações, mas para além destes fatores físicos, a prática do exercício traz também muitos benefícios a nível psicológico, porque através da libertação da endorfina que é feita no cérebro, provoca também um poder analgésico que faz com que nós possamos estar muito mais bem dispostos, aumenta a nossa autoestima, reduz o nosso stress e a sensação de dor e nos doentes que são submetidos a uma cirurgia promove aqui um pós-operatório mais tranquilo. E vocês agora pensam assim, está bem, mas está-me a falar em atividade física quando eu acabei de ser operado?
Sim, estou. E porquê? Porque existia muito aquela ideia de que as pessoas, quando são operadas, têm que ficar assim muito quietas na cama durante ali pelo menos uns 3 ou 4 dias, para que haja uma boa cicatrização dos tecidos e que nada corra mal. O que nós sabemos hoje em dia é que efetivamente isso já não é verdade, e por isso é que cada vez promove que existam os levantes mais rápidos, ou seja, o tempo de permanência no leito após uma cirurgia já é hoje em dia mais reduzido, precisamente porque se percebe que todo o organismo precisa de iniciar um movimento para se conseguir restabelecer, restabelecendo de forma a reagir àquilo que possam ser possíveis infecções, reagir a situações que possam trazer, reagir a situações que nos traz a questão da imobilidade, não é? Porque o facto de nós estarmos deitados numa cama durante algum tempo traz situações que depois podem ser mais difíceis de resolver. Eu vou dar aqui um exemplo como faço na minha prática, e vou-vos falar um bocadinho muito aqui da minha prática, não é? Em que acontece que normalmente as pessoas a seguir a uma cirurgia têm sempre muito receio de se levantarem da cama ou de começarem a fazer algum tipo de exercício. Há alguns exercícios que se podem fazer ainda enquanto estão no leito, mas deve ser incentivado realmente a fazer o levante mais precocemente, para que também a pessoa vá sentindo que o seu organismo reage. E por outro lado, o facto também de implicar aqui algum movimento, a pessoa vai realmente melhorar aqui esta questão a nível da circulação e vai também sentir uma outra perspectiva daquilo que é uma pessoa estar deitada ou do que é uma pessoa olhar à sua volta estando sentada, está bem? Ora, então, quando temos uma pessoa que é submetida a uma ostomia de eliminação, realmente este procedimento exige alguns cuidados especiais também que se manifestam depois ao longo da sua vida, não é? Mas, como falámos há pouco, a prática de exercício não podemos deixar de pensar que ela é fundamental para podermos manter a saúde e o bem-estar. Há sempre esta questão que é a dificuldade ou o medo ou o receio na prática dos exercícios abdominais, sobretudo nas pessoas com ostomia. E, portanto, é muito importante que possam ter sempre a quem recorrer, nomeadamente ao enfermeiro de estomoterapia, ou falarem sempre com o clínico que acompanha a situação, para que possam também colocar todas as questões, todas as dúvidas, todos os receios e todos os medos. Há situações que são muito particulares, mas, acima de tudo, eu acho que a mensagem que eu gostaria de vos deixar é que possa haver abertura e que possam falar sobre as situações sem qualquer receio, está bem? Sabemos que a prática deste exercício tem realmente estes benefícios, não é? Como o fortalecimento que falámos há pouco, o facto de melhorar a circulação sanguínea e também da função respiratória. E quando falamos aqui nesta prática de exercício, como dizíamos há pouco, não quer dizer que possamos sair do hospital e ir logo para um ginásio fazer um exercício de prática intensiva, está bem? Falamos aqui em fazer algum tipo de exercício, como uma pequena caminhada, como o facto de nos podermos levantar da cama e fazer algum trabalho a nível dos membros inferiores, dos membros superiores, como começar por uma corrida, como retomar os nossos hábitos de quem já fazia algum hábito de exercício físico, porque isto faz com que também cada um de nós possa começar a ver, a encarar a vida na sua nova condição, mas com outro olhar, está bem? Ora, então, relativamente àquilo que nos diz sobre os exercícios abdominais em si, focando aqui esta parte, é verdade que há algumas repercussões importantes que têm a ver com a musculatura abdominal, porque ao fazermos esta questão dos abdominais, e toda a gente gosta de ter o seu ventre liso, não é? Como se diz hoje, ao fazermos aqui esta questão dos abdominais, existe realmente uma contratura dos músculos desta região que pode exercer aqui alguma pressão sobre as estruturas cirúrgicas que estão ainda presentes ou ainda sobre o próprio estômago.
Daí que a melhor forma de nós conseguirmos fazer os tais abdominais é fazê-los com o movimento correto de inspiração e expiração, de acordo com os tempos de exercício, está bem? Pelo que, neste tipo de exercício, é muito importante que sejam acompanhados por alguém que tenha realmente o maior conhecimento desta situação. Porque é verdade que pode existir um aumento excessivo da pressão dentro do abdômen e essa pressão dentro do abdômen, na situação de uma ostomia, pode trazer algumas complicações, não é? Daí que é muito importante que possam falar com o vosso enfermeiro de estomoterapia ou até mesmo com o vosso médico ou até também terem uma pessoa na área do desporto que vos possa acompanhar. Não é impossível de o fazer, não quer dizer que não o possam fazer, têm realmente que ter aqui alguns cuidados que devem ter em conta quando vamos realizar exercícios abdominais, está bem? Então, neste caso, o que é que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, é sempre aconselhar-se com a sua enfermeira de estomoterapia, está bem? Porque ao fim de uma cirurgia onde foram submetidos a uma ostomia, deve haver um tempo em que nós preconizamos que os músculos estão cicatrizados para se poder iniciar aqui a prática de exercício um bocadinho mais intenso, está bem? Normalmente isso ocorre ao fim de 90 dias após a cirurgia, mas esse prazo é sempre estabelecido individualmente porque depende muito da situação de cada pessoa, está bem? Esta orientação como profissional de saúde pode-vos ajudar a indicar quais é que são os exercícios mais adequados à condição, tendo em conta as limitações de cada um e orientando a prática dos exercícios, corrigindo aquilo que é necessário para evitar lesões ou complicações que possam estar relacionadas com a questão da ostomia. Como falámos há bocado, os tempos inspiratórios e expiratórios são cruciais, sobretudo nesta questão do exercício abdominal, tá bem? É muito importante adotar o treino conforme a situação, tá bem? Desde começar por um treino mais leve, um tipo de exercício mais leve, ir progredindo na intensidade do esforço até conforme vai recuperando, tá bem? Por vezes há pessoas que já tinham uma atividade física intensa num pré-operatório e é importante que compreendam que isto vai ter um tempo de adaptação e, portanto, este tempo de adaptação é o tempo também que deve ser conversado com a enfermeira de estomoterapia, que deve ser acompanhado para nós percebermos também como é que a musculatura abdominal se comporta, não é? É necessário ter em mente que há muitas formas também de fortalecer esta musculatura da região abdominal, desde uma caminhada até aos exercícios chamados isométricos e funcionais. E esta orientação correta pode ajudar a manter os músculos em ordem, sem correr aqui grandes riscos de complicações, está bem? E colocando aqui esta questão de começar pelos chamados exercícios isométricos e funcionais, eu gostava de vos trazer também o que é isto dos exercícios isométricos. São pequenos exercícios que promovem uma contração muscular sem que haja a realização de movimentos. Ou seja, são aqueles exercícios que se pode começar logo desde uma fase muito inicial, em que ainda estão no leito, num pós-operatório, por exemplo, e que vocês conseguem fazer a contração de um músculo sem que seja necessário realizar um movimento. Vamos imaginar, e agora vou pedir a vossa colaboração, vamos imaginar que vocês estão sentados e ao estarem sentados vocês conseguem contrair os vossos músculos dos membros inferiores, aqui das pernas, das coxas, por exemplo, conseguem contraí-los sem implicar que haja um movimento associado, certo? Ora, o que é que quando diz os músculos das coxas, pode dizer também outro tipo de músculos, nomeadamente também a musculatura abdominal. Então, que benefícios é que este tipo de exercício pode trazer? Pode trazer um ganho de força sem exigir um esforço das articulações. E esta ação que nós fazemos dos exercícios isométricos está muito presente também do nosso dia-a-dia. Imaginem, por exemplo, quando nós carregamos um bebê ao colo ou quando estamos com um saco de compras na mão e a força que nós fazemos para carregar o saco das compras, por exemplo, é uma força de contração do músculo em sustentar ali o saco, mas que não implica o movimento do nosso braço. Portanto, isto são os exercícios isométricos, também.
Estes exercícios isométricos estão muito associados também à prática do Pilates ou do Yoga, que englobam muito estes exercícios, que é a contração muscular sem implicar a realização de movimento. E este exercício permite que nós também comecemos a fazer este tipo de exercício desde uma fase muito precoce, e assim vamos fazendo com que haja um maior ganho de força dos nossos músculos sem exigir aqui esforço de outras áreas, como as articulações ou outras áreas, está bem? No pós-operatório, como vos tinha dito, são indicados fazer sempre 3 a 4 séries deste exercício estático, em que se permanece nesta posição também por um tempo determinado. Pode ir de alguns segundos até mais de 1 minuto. Como vos falava há pouco neste exercício de vocês contraírem aqui as coxas. Vocês podem contrair as coxas e deixá-las contraídas durante algum tempo e depois descontrair. E podem fazer isto ao longo de algumas séries, de 3 ou 4 séries, e que vamos aqui aumentando a força muscular deste grupo em específico, está bem? Ora, este exercício é um tipo de exercício que está indicado, por exemplo, para quem possui aqui alguma situação de limitação a nível das articulações ou do tendão, e que não conseguimos realizar movimentos, não precisamos de realizar movimentos e não tem qualquer impacto, também não há aqui impacto com outra estrutura, com outra pessoa, está bem? Um exemplo, por exemplo, para fazer no pós-operatório, ou quando estão deitados, não é? Que é a mesma coisa vocês estarem deitados na vossa cama e podem perfeitamente fazer este tipo de exercícios. Como vê aí no vosso canto superior esquerdo, basta nós fazermos com os pés, fazermos a flexão e esticarmos os nossos pés, por exemplo, fletimos e esticamos. E se vocês fizerem isso mesmo na posição de sentados, vocês vão perceber que sentem aqui o músculo do gêmeo a mexer, a contrair, sem implicar aqui grande movimento articular, ou fazerem-nos para o lado também, está bem? Depois, como veem aqui neste quadrado abaixo do vosso lado esquerdo, também, vocês tiverem um rolinho, uma toalha por baixo do joelho e fizerem uma ligeira pressão para baixo, vocês estão a contrair aqui a região da coxa e não estão a fazer qualquer movimento. Este exercício pode ser feito também a nível abdominal, e a nível abdominal nós podemos utilizar a respiração para o fazer. Como vocês veem neste quadrado abaixo do lado direito, em que está esta senhora de amarelo, vocês aqui conseguem ver que a pessoa inspira e expira, contraindo aqui a região abdominal. E isto nós podemos fazê-lo também deitados ou sentados. São alguns exemplos de exercícios isométricos que gostaria de vos deixar. Aqui, os exercícios funcionais são aqueles que trabalham vários músculos ao mesmo tempo. Ou seja, como é que estes exercícios também melhoram a nossa condição, melhoram a consciência corporal e a nossa coordenação motora, a nossa agilidade, o equilíbrio e a força muscular. Deixo-vos aqui também alguns exemplos de exercícios funcionais que nós podemos fazer. São coisas relativamente simples que nós podemos fazer até no nosso domicílio, de forma até individual ou fazê-lo em grupo, e vai sempre dependendo da nossa própria capacidade, ou seja, da capacidade de cada um, que pode ser adaptado ao longo do tempo, conforme vocês vão conseguir realizar estes exercícios. Em qualquer um deles, é muito importante nós falarmos nesta questão da estabilização do core abdominal. E porquê? Porque numa cirurgia em que uma pessoa é submetida a uma ostomia de eliminação, vai mexer com a nossa estrutura abdominal, e por isso é extremamente importante nós percebermos o que é isto da estabilização do core abdominal. Para perceber isto, é importante compreender que o core abdominal é um grupo de músculos que, como vocês veem aqui nesta imagem, abrange todos estes músculos abdominais, oblíquos, e vem até à parte de trás, à parte inferior das costas e os glúteos, está bem? E esta região, chamada core abdominal, é aquela que é responsável pela estabilização dos nossos movimentos, e no caso de haver aqui alguma agressão, haver aqui alguma lesão, pode haver aqui padrões alterados do movimento, está bem? Ora,
Numa cirurgia em que é construído um estoma, não é? Vai afetar a estabilidade deste core abdominal porque é necessária a incisão cirúrgica destes músculos e é feita esta incisão cirúrgica através destes músculos, exteriorizando então realmente através da parede abdominal o estoma, não é? E portanto vai interferir com esta questão muscular do core abdominal. Ora, o que nós preconizamos é que haja uma correta reabilitação do core abdominal e também, e para que ela seja eficaz, é importante que ela seja tida em conta logo desde uma fase também inicial. Mas mesmo que não seja feita numa fase inicial, ela vai ter sempre os seus benefícios se for realizada ao longo de qualquer altura da nossa vida. Na reabilitação do core abdominal, ela fortalece, recupera e estimula estes músculos de forma faseada através de pequenos exercícios simples que são direcionados a estes músculos específicos, está bem? E que vai ser sempre de acordo com a tolerância de cada pessoa, está bem? Ora, isto é importante que seja feito por um profissional de saúde. O vosso enfermeiro de estomoterapia certamente também terá alguns conhecimentos desta área que vos pode ajudar também a realizar alguns exercícios desta área de estabilização do core abdominal, e com este tipo de exercícios vai permitir também a otimização do padrão respiratório, começando por utilizar aqui a respiração para aprendermos a trabalhar aqui os músculos do core abdominal. E esta respiração vai ser feita de forma a que também haja um relaxamento e um alívio desta dor a nível abdominal que pode existir. Vai implicar a reabilitação do core abdominal, vai implicar também uma melhoria desta postura corporal, porque às vezes acontece, por exemplo, quando são submetidos a uma cirurgia que têm sempre aquela posição um bocadinho mais curvada, não é? E vai, porque há dor, ou até mesmo com a questão do estômago, vamos ter tendência se calhar a curvar-nos mais um pouco, e a estabilização do core abdominal através da reabilitação do mesmo vai nos ajudar nesta postura corporal e no fundo retomar as atividades de vida diárias, prevenindo também as complicações que possam existir futuras ao nível da parede abdominal. Em primeiro lugar, eu gostava de vos trazer aqui um tipo de exercício muito simples, e eu tenho uma pena que esta plataforma, apesar de muito interativa, eu não vos consiga ver, porque isto é giro, é quando a gente vos consegue ver uns aos outros. Mas eu gostava que também fizessem este exercício aí onde estão, nas vossas casas, nos vossos lugares, e façam esta experiência desta respiração, chamada respiração diafragmática, em que vamos utilizar os nossos músculos do core abdominal. E vamos fazê-lo como? Vamos inspirar pelo nariz e ao mesmo tempo que inspiramos pelo nariz, nós tentamos colocar a nossa barriga para fora de forma a que a respiração vá para o estômago mesmo. E ao nós expirarmos pela boca, vamos soprar, como se estivéssemos a soprar uma vela, e ao mesmo tempo vamos encolhendo a barriga até conseguirmos ficar com a barriga quase colada às costas. Mas isto é feito de forma faseada, está bem? E é feito lentamente. Eu vou só exemplificar para terem uma ideia, está bem? E eu acredito que também junto da vossa enfermeira de estomoterapia vocês vão conseguir mais orientações para poderem fazer este exercício muito simples, que é só neste sentido. Vocês inspiram e fazem. E expiram. Eu espero que me tenham conseguido ver, mas depois vocês já me vão dizer mais à frente no final, está bem? É um exercício muito simples que nos ajuda também a fazer um relaxamento, que nos ajuda a trabalhar aqui o diafragma, que ele contrai e relaxa, e que nos ajuda a fortalecer aqui os nossos músculos abdominais, está bem? Quando falamos na musculatura abdominal, é importante nós identificarmos aqui os músculos pélvicos. E uma forma muito simples de identificar os músculos pélvicos, para que nós possamos trabalhar esta região específica do nosso core abdominal, é colocarem as vossas mãos, como vocês veem, por exemplo, nesta imagem, e fazerem um pequeno exercício de ligeiramente sentirem que afastam a barriga das mãos, ou seja, que encolhem a barriga, está bem? E vocês vão sentir aqui a região abdominal inferior, onde têm as pontas dos vossos dedos,
ligeiramente a fazer uma certa depressão, está bem? Não é muito, é só ligeiramente, está bem? Este exercício específico a nível dos músculos pélvicos é uma coisa que se pode fazer quer logo numa fase mais inicial, quer até numa fase mais avançada, e que nos ajuda a fortalecer esta musculatura para que possamos depois futuramente passar para um exercício até ou para um tipo de atividade física um bocadinho mais intenso, está bem? O programa Me Plus Recovery tem realmente também este tipo de exercícios faseado, que é uma ajuda a poderem retomar esta questão da atividade física no vosso dia-a-dia. Mas também é importante chamar-vos a atenção para aquilo que é preciso evitar. E quando se fala numa cirurgia em que a pessoa é submetida a uma ostomia de eliminação, é realmente temos que ter em conta que é importante evitar algumas atividades físicas que são mais perigosas, e por isso temos que ter isto em consideração. E quais é que são elas? São sobretudo esportes de contacto com alto risco de impacto, como o basquete, as artes marciais, futebol, futsal e judo, porque isto pode existir um risco de pancada ou um golpe nesta área do estômago que pode provocar lesões graves. Também não é aconselhável o halterofilismo ou a musculação com grandes cargas, também, pelo risco que pode ter de complicações locais, como pequenas hérnias ou prolapsos que possam existir ao nível dos estômagos, está bem? Então, que tipo de atividades é que nós podemos fazer? Quase todas, desde que sejam sempre iniciadas de uma forma mais leve e que possamos depois ir crescendo na intensidade do exercício físico, está bem? Mas sobretudo ciclismo, corridas, caminhadas, estes exercícios funcionais que já vos falei há pouco, a natação, como é importante a retoma também à natação, às hidroginásticas, está bem? Neste tipo de atividades físicas, podemos ter em consideração também a utilização de uma cinta ou de um cinto para manter o dispositivo mais seguro, está bem? Esta situação deve ser sempre conversada e aconselhada com o vosso enfermeiro de estomoterapia. Mas existem muitos relatos até de quem se sinta um pouco mais confortável com a utilização de cinta. Outras pessoas que até não, tá bem? Que sentem-se confortáveis fazendo mesmo sem a cinta ou sem o cinto. Mas estas questões devem ser tidas em consideração e devem ser conversadas e discutidas sempre com algum profissional que vos acompanhe, tá bem? Isto é o que eu queria deixar bem claro. As corridas, não é? Corridas que podemos fazer, sempre começando de uma forma mais lentamente, fazendo alguns intervalos entre as caminhadas, intercalando entre o caminhar e o correr. Vou partilhar convosco uma coisa engraçada, que eu fui escoteira durante muitos anos e nós tínhamos uma coisa que se chamava o passo à escuta, que era 10 passos a correr, 10 passos a andar, 10 passos a correr, 10 passos a andar. Pode ser uma forma também de fazerem as vossas primeiras corridas e as vossas primeiras caminhadas, está bem? Voltando a dizer que existem alguns tipos de acessórios que podem utilizar para se sentirem também mais seguros com o vosso dispositivo, está bem? Com a utilização do vosso dispositivo na realização da atividade física, está bem? O yoga ou pilates, que é um tipo de prática que utiliza os tais exercícios isométricos que falámos há pouco, está bem? Sempre conversado com o vosso enfermeiro de estomoterapia ou com o clínico que vos acompanha, mas a ideia é que possam retornar às atividades que já faziam de uma forma mais faseada, está bem? É importante seguir sempre o vosso próprio ritmo, não é? Sempre utilizando o vosso ritmo, e às vezes quando se fala de yoga ou pilates, a gente estamos introduzidos em algumas aulas de grupo e podemos querer fazer às vezes mais daquilo que é a nossa conta. Portanto, tenham sempre o vosso ritmo e serem abertos nestas questões, também. A natação é uma atividade considerada também das mais completas, não é? Porque envolve todos os grupos musculares, mas pode não ser a natação em ritmo mais elevado, mas pode ser só o estar dentro d'água, o mexer-se dentro d'água, até porque é ótimo para fortalecer também toda a região posterior, a região das costas, está bem?
No entanto, há algumas indicações que devem ter em conta em relação à ostomia no caso de quererem fazer natação, está bem? É recomendado realmente cobrir o filtro do dispositivo da ostomia para impedir que a água possa entrar pelo dispositivo. E também existem alguns acessórios que vocês podem utilizar para que se sintam mais seguros. No entanto, a partir dos dispositivos que utilizam, são resistentes à água e, portanto, têm uma boa aderência à pele e podem ser utilizados dentro da piscina. Mas volto a dizer que todas estas questões devem ser colocadas junto da vossa enfermeira de estomoterapia, está bem? Durante o exercício é muito importante que, independentemente da atividade física que escolham, mantenham-se sempre muito bem hidratados, está bem? Tenham em atenção realmente a evitar alguns alimentos que possam causar alguma sensação de enfartamento, alguma sensação de cólica, tipo dor abdominal ou uma maior produção de gases, está bem? Focarem-se sempre numa dieta saudável, também conforme a orientação do especialista que vos acompanhe. Devem sempre começar os exercícios com menor intensidade e aumentando devagarinho o esforço, também ao vosso ritmo. E o mais importante é escolherem uma atividade física que vos faça feliz e que seja possível praticá-la também junto de outras pessoas, com familiares ou amigos, porque como falámos também no início, toda a atividade física faz com que nós nos sentimos também muito melhor connosco próprios, não é? E que a consigam fazer e praticar de uma forma regulada, está bem? De uma forma que não seja só uma vez esporadicamente, mas que haja aqui um certo ritmo em manter esta atividade física. Felizmente, e este webinar também é prova disso, já vai havendo alguns testemunhos de algumas pessoas pelo mundo fora que vão partilhando as suas experiências e eu relembro uma coisa que uma doente há pouco tempo me dizia, que ela disse que me marcou muito e que eu acho que isto é muito importante, nós cada vez fazermos mais este tipo de webinars, de revistas, de conversas. Há pouco tempo tive uma doente que me dizia Carla, é impressionante como nós só ouvimos os maus exemplos, não é? E há tantos bons exemplos, mas que nós não conseguimos ouvir esses bons exemplos. E por isso também, por ouvirmos sempre os maus exemplos, ficamos muito mais retraídos e ficamos muito mais receosos em começar ou em retomar aqui esta atividade física. Como um bom exemplo que vos gostava de deixar, e deixo-vos aqui este site que não consigo aceder agora, mas vai ficar também convosco certamente. É um site de uma pessoa portadora de uma ostomia de iluminação, onde relata também a sua experiência, mas mais do que relatar a sua experiência, decidiu fazer desta questão do exercício físico o seu modo de vida e então dá também muitas indicações para pessoas ostomizadas, que tipo de exercícios, há algumas conferências, algumas aulas online também e portanto eu acho que é muito completo e gostaria de vos deixar também aqui esta indicação. E também, sobretudo, o testemunho que vamos ouvir de seguida, que vai certamente ser também mais esclarecedor, por mais que eu esteja aqui a falar sobre algumas indicações do que se deve ou não fazer, nada do que falarmos nisto na primeira pessoa, está bem? E portanto eu passo também, agradeço o vosso tempo por me terem ouvido e passo neste momento a palavra à Leia, está bem? Que vos vai certamente também falar aqui de uma experiência que vamos ter connosco. Olha, muito obrigada, ser enfermeira. Dizer-lhe que fiz todos os exercícios que pediu, portanto acompanhei. Olha, e dizer-lhe também que nós vamos iniciar, de facto, o nosso testemunho com a Sofia Fernandes. E tendo em conta que se trata de uma conversa, se quiser intervir e colocar alguma questão à Sofia, sinta-se à vontade, está bem? Pronto, e eu vou então iniciar esta conversa com a Sofia, dizer-vos que a Sofia tem 50 anos e é portadora de uma urostomia há 48. Boa tarde, Sofia, muito obrigada pela sua disponibilidade, tudo bem?
Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, antes de mais. É um prazer poder estar aqui a partilhar a minha experiência, seja com pessoas ostomizadas ou com pessoas que tratam de pessoas ostomizadas, sejam elas profissionais ou cuidadores. É um prazer. Muito obrigada. E sem demoras vou colocar assim algumas questões, não é? Para termos aqui a nossa conversa e perguntar, portanto, embora já tenha respondido um bocadinho na sua apresentação, e perguntar, portanto, com que idade e como surge a ostomia na sua vida e como é que eram os dispositivos na altura, porque no fundo isso acabava por condicionar também um bocadinho a sua vida. Eu nasci com um teratoma sacrococcígeo, que foi retirado com 21 dias, e nessa altura foi retirado o teratoma e eu continuei inalterada, entre aspas. Depois, aos 2 anos, tive um teratoma abdominal. Esse teratoma fez pressão na bexiga e então houve a necessidade, eu fui operada, foi retirado esse teratoma, mas 3 meses depois tive que ser operada de novo e então aí fizeram a derivação e desde essa altura que eu tenho uma ureterostomia. Eu estava agora a ouvir a senhora enfermeira Carla e estava a ver que eu tive o benefício de ser muito novinha e nem tenho memória disso. Portanto, todo o processo de recuperação não bastou ser há muitos anos, mas como também eu tinha 2 anos, e eu acho que uma criança com 2 anos supera tudo com uma facilidade que não tem comparação com um adulto. E, portanto, dessa parte eu não tenho memória. Mas lá está, tenho memória de estar muito tempo internada e de estar, isso sim. Relativamente à urostomia em si, sempre foi o meu normal. Eu conheço-me assim, para mim não houve alteração e os meus pais tiveram uma atitude comigo de grande esforço pela normalidade e também, quer dizer, por um lado havia um estigma forte do qual eles sempre me quiseram proteger, por outro lado havia esse esforço muito grande deles pela normalidade e isso fez com que eu, a única limitação que eu tinha era de facto o sistema de urostomia que havia na altura era muito limitador, porque era um sistema de borracha, eu ainda fui procurar mas não encontrei, eu sei que eu devo ter isso guardado em casa dos meus pais, mas eu não tive acesso agora. Porque era engraçado poder partilhar uma fotografia disso, ainda procurei na net, mas de facto também não encontrei. Porque, por ser se calhar já tão antigo, porque isto é de 73, não é? 1973. Mas aquilo, se eu vos conseguir explicar, era um retângulo em borracha, um estilo de... Não é neopreno, é aquelas borrachas que se usam até no material cirúrgico, uma borracha muito maleável e grossa, mas uma borracha grossa, é preciso perceber que aquilo era uma coisa grossa. E tinha umas fitas, 2 fitas que se atavam à perna, prendiam na perna. E depois tinha um dreno para deixar sair como têm os sistemas de agora, mas não era, por exemplo, o fecho não era um fecho que fosse acoplado, era um fecho que se juntava e podia-se perder, e para uma criança tudo isto reveste ali alguma complicação. E depois a parte que era junto à pele, aquilo tinha que se tirar todos os dias e colar todos os dias. Tinha uma cola própria e tinha uma fita cola que se punha em cima. A maneira, o que eu consigo explicar mais próximo disto, isto para ser para vos dar uma imagem muito concreta, imaginem um preservativo que se põe cola na parte de cima e aquilo encosta-se à pele à volta do estômago e depois levam umas fita-colas a segurar aquilo. Como imaginam, isto para se descolar não precisava de nada, não é? E pronto, aí tive, ao longo do crescimento, enquanto usei esse sistema, houve situações muito complicadas e muito constrangedoras, mas que me terão forçado o meu crescimento e a minha resistência ao passar por tudo isso. Mas de facto, por volta dos 12 anos, surgiram estes novos sistemas, muito idênticos ao que se utiliza hoje,
foi evoluindo, mesmo em matéria de os próprios materiais que se utilizava. Eu lembro-me que eu tinha, no início, ia tendo sempre muitas alergias, porque os materiais eram mais rudimentares e foi tudo evoluindo muito, tanto os materiais como as colas utilizadas evoluíram imenso, e então aí sim, a partir dessa altura, eu comecei a poder praticar desporto e sempre muito entusiasmada pelos meus pais, sempre naquele princípio de eu poder ter uma vida dita normal. E como eu também tinha asma, então assim que esse sistema de urostomia era um sistema que verdadeiramente vedava, eu fui logo fazer natação. E eu fiz natação até ao fim da faculdade, que foi para aí aos 22, 23 anos, fazia natação 2 ou 3 vezes por semana, por um lado porque era bom para a asma, por outro lado porque também era um desporto que tanto o pediatra como o urologista aconselhavam muito, e eu fiz natação anos e anos a fio. Entretanto, nessa altura, esse dispositivo já permitia e conseguia fazer mais ou menos tudo o que as outras crianças faziam. Obrigada. Há pouco falava no estigma. Como é que lidou com a atividade física, e não falo só da atividade física, mas ainda agora referia a questão da natação, mas também a questão dos vestuários, o desporto escolar, quer na adolescência e agora na fase adulta? Qual é a evolução nesse sentido? Como é que fez essa gestão? Na adolescência é sempre complicado, porque é preciso ver que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não se falava sobre isto de todo. E por isso foram períodos que, sempre que havia necessidade de me confrontar com alguma exposição do corpo, foram sempre períodos muito difíceis e de grande tensão para mim. Embora a minha atitude em relação a isso foi sempre: eu vou arranjar a maneira de conseguir fazer o que os outros fazem. Eu nunca me deixei ficar porque tinha um aparelho de urostomia. Sempre arranjava maneira de conseguir sair do meu esconderijo e conseguir expor-me. Eu lembro-me, por exemplo, já não tinha o tal aparelho que tive até aos 12 anos, porque esse era dramático, esse não tinha como, estava presa à perna, não tinha como esconder, até aí foi uma situação muito difícil. Mas depois disso, quando tinha o aparelho que é semelhante aos que se usam hoje, eu lembro-me que no colégio onde eu andava houve inclusive um desfile de miúdas em fato, porque o colégio era só de raparigas, e então houve um desfile de fatos de banho e biquínis, e o que eu fiz foi escolher um fato de banho em vez de escolher um biquíni, e lá fui eu também, ninguém deu por nada e aquilo tudo passou, porque a minha atitude sempre foi essa, sempre foi para a frente é que é o caminho. E isso fez com que eu conseguisse enfrentar o estigma, porque não é que ele não estivesse lá, não é que eu não tivesse sido exposta a situações constrangedoras, porque fui, mas de facto eu acho que a atitude que eu tinha sempre me fez conseguir passar por isso e sobreviver a isso, acima de tudo, porque não era fácil, nunca foi fácil, mas nunca me deixei ficar, e eu acho que a minha atitude fez essa diferença. E na fase adulta é diferente, porque entretanto a pessoa está mais construída e tem outro tipo de resistência que as crianças não têm, na fase da adolescência também é complicado. Na fase adulta é completamente diferente. É claro, é uma coisa que eu não partilho. No meu emprego não é uma coisa que se saiba. Lá há uma pessoa ou outra mais próxima que sim, mas não é uma coisa que eu partilhe, talvez porque eu venho de uma época de ostomia em que não se falava nada sobre isto, e de facto é mesmo muito importante falar-se sobre isto, porque
as angústias que eu vivi, eu gostava muito que as pessoas hoje não as vivessem, ou que as crianças hoje que até passam pelo mesmo que eu passei, que tenham uma vida com uma ostomia, consigam viver essa vida sem ter que esconder, sem ter que arranjar roupas para esconder, sem ter que viver esse drama de lhe apontarem o dedo porque é diferente. É claro que é diferente, mas as pessoas têm que saber viver com as diferenças todas, não é? Porque se as pessoas sabem olhar para uma pessoa que está numa cadeira de rodas e não lhe aponta o dedo, porque é que hão de apontar o dedo para nós, não é? E isso é um caminho espetacular que se está a fazer. Sim. Olha, Sofia, antes de continuar, quero lhe dar os meus parabéns. E a palavra que me vem automaticamente ao ouvi-la é resiliência. E é o que nós precisamos de facto para seguir em frente. E é mesmo necessário. Agora vou-lhe perguntar. Portanto, continua a praticar exercício físico. Eu pratiquei sempre. A natação parei por uma questão logística, porque entretanto deixou de me ser próxima à piscina e parei, mas entretanto passei logo para a corrida, que era uma coisa que eu sempre gostei e sempre corri até engravidar. Eu corria 4 vezes por semana, 1 hora e até para isso, até nisso era muito bom, porque por exemplo o meu urologista sempre me incentivou muito para isso, porque eu tenho cálculos renais e eu notava que se eu tivesse um período sem correr, não me saíam tantas areias. Se eu corresse, sempre que eu mantinha a minha corrida regular, eu conseguia sempre drenar muito mais areias do rim do que em algum período que eu estivesse mais parada. O que também para mim é fácil de ver, porque como tenho o saco eu controlo tudo e então eu tinha sempre esse controle e era uma tomada de conhecimento que eu achava piada ver. Era essa, porque realmente faz muita diferença. E a natação também. A natação, então, para estas questões de cálculos renais, faz uma diferença gigantesca. Eu é que, infelizmente, agora não consigo. E depois disso, eu, entretanto, ainda nessa fase em que corria, eu comecei a fazer yoga. E yoga é muito bom, porque conseguimos, como disse a enfermeira Carla, nós conseguimos fazer mediante as nossas limitações. Há exercícios que conseguimos fazer plenamente e há outros que conseguimos fazer até onde nós conseguimos chegar. E aí eu comecei há 14 anos a fazer yoga quer dizer, parei enquanto estive grávida e agora parei com a pandemia, mas tenciono retomar assim que isto tudo normalizar. E de facto o yoga foi o desporto com o qual eu me identifico mais. Depreendo que é uma grande mais-valia para o seu bem-estar. Agora, colocando nos pratos da balança este bem-estar e a questão, e vendo um bocadinho o seu historial entre o desconforto emocional e, entre aspas, a vergonha, para que lado é que pende a balança? Eu acho que se calhar a minha escolha da corrida, como é um desporto muito individual, talvez tenha sido por isso. Eu sempre achei que sempre gostei muito de correr, mas se calhar vendo as coisas por esse lado, e agora é quase um insight em direto, se calhar a corrida foi porque eu se fosse correr sozinha, não tinha que me preocupar muito com as roupas que havia de vestir e que, por exemplo, isso é um constrangimento que eu tenho no yoga. É um constrangimento que eu tenho que escolher muito bem as roupas que vou usar. A minha professora de yoga sabe que eu tenho uma urostomia e ela própria é muito atenta a isso e os exercícios que está a dar, se há alguma situação que ela saiba que não seja adequado para mim, ela vai logo ter comigo dizer que este eu só posso fazer até tal parte ou então não posso fazer de todo. Mas tenho de facto essa situação da roupa que eu tento controlar, quer dizer, eu nunca tive períodos de fazer ginástica em ginásio e eu nunca fui com aquelas licras coladas. Por um lado também não faz o meu género, mas por outro lado também jamais iria assim porque não me ia expor.
todo não me ia expor. Mas lá está, nunca deixei de fazer o yoga porque eu visto uma roupa mais larga, não me interessa. Não estou fashion, paciência, faço o desporto na mesma. Boa, muito bom. Olha, antes de terminar, queria deixar aqui uma nota positiva. Embora a Sofia fosse desvendando, e já referiu aqui 2 vezes, mas eu gostaria que falasse um bocadinho mais sobre isso, que partilhasse connosco uma situação muito feliz na sua vida, porque no fundo, contra todas as expectativas médicas, houve um acontecimento, ou 3, não é? Na sua vida que veio alterar e contrariar tudo. Sim, quer dizer, por um lado, acabam por ser 4 acontecimentos, que é, por um lado, encontrar uma pessoa que esteja comigo e que não tenha qualquer... para quem seja completamente indiferente, eu ser hostilizada ou não. Isso era uma insegurança que uma pessoa que cresceu com esta condição foi acompanhando ao longo da vida, não é? Claro. E isso é um conforto. Com esse companheiro de vida que sempre me deu força, a ponto de quando os médicos me diziam para não ter filhos, ele próprio também me disse, olha, eu não quero filhos nenhuns, porque nós estamos os dois, a mim interessa-me que tu estejas viva, quero lá saber se a gente tem filhos. Pronto. Eu nunca senti assim. Eu achei que ainda que fosse aos 80 anos, eu havia de ser mãe. Mas não fui aos 80, fui aos 40. E então foi muita luta, tive muita luta. Tive que pesquisar muito, porque tive vários médicos que não me quiseram acompanhar neste processo. Mas pesquisei muito como é que seria possível eu engravidar. Os médicos muitas vezes eles têm receio e não querem arriscar. Entretanto, teve que ser com fertilização in vitro, não foi natural. Mas o que é certo é que eu consegui, e foi à terceira, também não foi à primeira, foi uma luta de 7 anos, mas entretanto era uma luta que eu ia lutar até ao fim e que eu sabia que eu não ia desistir. E então engravidei, tive 2 meninas, um grande pânico no início, porque o meu corpo é diferente da maioria, não é? E tive medo que os ureteres fossem esticar ou seja, eu queria engravidar, a partir do momento que engravidei fiquei em pânico, agora como é que isto vai correr? Será que eu chego viva ao fim disto e será que isto vai acontecer até ao fim ou não? Mas pronto, o que é certo é que aconteceu, correu tudo mais ou menos bem. Eu cheguei ali à volta das 28 semanas e tive um rim que parou, tive que fazer muito repouso, mas consegui chegar ao fim e pronto, e depois ainda tive o João, o mais novo é adotado, mas era uma coisa que eu também sempre quis e tenho a sorte de ter 3 filhos que adoro e que me realizam muito. Olha, muitos parabéns e muito obrigada por esta partilha. Deixar aqui, esta nota positiva, como dizia a enfermeira, muitas vezes os testemunhos que vão sendo passados e mais divulgados até são mais negativos, e o seu testemunho é fundamental, precisamente para dar este exemplo positivo. Eu vou passar a palavra à Filipa, mas antes lembrar aos participantes que podem colocar questões, quer à senhora enfermeira Carla, quer à Sofia. Filipa? Estou aqui. Muito obrigada às 3, à Leia também por moderar aqui esta conversa com a Sofia.
Sofia. Muito obrigada à enfermeira Carla pela sua apresentação. Eu já trabalhei noutras ocasiões e noutras apresentações com a enfermeira Carla e sabia que isto só podia correr bem e por isso daí também a nossa escolha não foi difícil. E em relação à Sofia, de facto é um gosto ouvi-la, porque de facto dá-nos aqui um exemplo de muito daquilo que a Leia resumiu numa palavra, que é resiliência, e que às vezes eu própria preciso muito de manter essa palavra viva na minha cabeça para em relação às minhas dificuldades, também não desistir, não é? Portanto, isto é sempre um exemplo de força, de resiliência, de positivismo em relação àquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida, que acho que é um exemplo para pessoas com uma ostomia, mas também para pessoas sem uma ostomia. E, portanto, muito obrigada, Sofia, pela sua partilha honesta, que de facto foi sem dúvida uma mais-valia. E eu passava então aqui às perguntas. E queria, antes de passar às perguntas, desafiar aqui as pessoas a colocarem as questões. Ainda temos aqui algum tempinho que podemos ficar aqui um bocadinho à conversa. Mas primeiro que tudo vou só ler aqui 2 testemunhos do Luís Melo, que diz: Sofia, muitos parabéns pela bela mensagem que passou, muita força e muito querer, e também da Susana da Costa, que diz e que refere um excelente testemunho em relação a este testemunho da Sofia. E depois tenho aqui uma única pergunta, mas eu desafiava de facto as pessoas a aproveitarem ainda estes minutos que temos para colocarem as suas questões, e enquanto o fazem eu vou colocar aqui a questão do Luís Melo. Olá Luís, e espero que esteja tudo bem aí pelos Açores. Nós já conhecemos aqui o Luís de outros webinars, e portanto espero que esteja tudo bem aí pelos Açores. E a pergunta do Luís é a seguinte: eu sou ostomizado e antes da ostomia fiz karaté e jiu-jitsu. Sei que é de evitar, e esta pergunta acho que será para a enfermeira Carla, sei que é de evitar, mas pela sua experiência, qual a possibilidade de retomar essa prática e, sendo possível, de que forma e com que acessórios? Portanto, esta pergunta acho que eventualmente a enfermeira Carla poderá responder. Luís, muito obrigada pela sua pergunta. Muito obrigada também pelo seu comentário. Efetivamente é pena que não possamos estar juntos, mas esta é a grande riqueza também destas formações ou sessões, que é realmente nós podemos fazer esta partilha. Em relação à questão que colocou, Luís, como falei, o Karaté e o Jiu-Jitsu, espero estar a dizer bem, implica realmente um risco de impacto. E quando eu li a sua questão, aquilo que me veio à memória foi que também no Karaté e no Jiu-Jitsu existe uma preparação física grande e existem alguns tipos de exercícios que fazem mais de forma individual. Agora, o que é que eu posso aconselhar? Posso aconselhar a que, primeiro que tudo, que se dirija realmente ao enfermeiro de estomaterapia que o acompanha e ir trabalhando esta questão com ele, mas o grande risco aqui vai ser na questão do corpo a corpo, não é? Na questão do impacto. Não quer dizer que aqueles exercícios de preparação, do pouco conhecimento que tenho de preparação física, não possa fazer. Agora, no corpo a corpo, há aqui um risco elevado de poder haver uma lesão, um impacto que lhe possa trazer algumas complicações. Mas eu aconselhava também a falar esta questão com o enfermeiro de estomaterapia que eu possa acompanhar, que isto possa ser um retomar paulatino, devagarinho, e você também ir ganhando a sua confiança. Agora, não podemos deixar de ter em cima da mesa que efetivamente não é aconselhado por causa deste risco de impacto corpo a corpo. Está bem, Luís? Espero que tenha sido esclarecedor. Obrigada, enfermeira Carla. Eu estava aqui a ver se surgia mais alguma questão e enquanto vamos aguardando que alguém coloque mais questões, eu colocava uma questão, tenho uma questão para colocar à Sofia e depois também outra à enfermeira Carla. À Sofia eu gostava de perguntar,
em relação a esta questão de retomar a atividade física ou de começar a fazer atividade física, sentiu-se acompanhada e apoiada pelos profissionais de saúde, ou foi algo que as pessoas ao princípio sentiam alguma reticência em recomendar? Como é que foi essa recomendação por parte dos profissionais de saúde? Eu sempre estive, tanto na altura era o pediatra como o urologista, a recomendarem a atividade física, sempre. Sempre. O meu urologista, inclusive, sempre me controlou muito o peso, porque ele dizia, o comentário dele era sempre: quanto mais eu pesasse, mais os meus rins tinham que trabalhar. Portanto, isto tinha que ser sempre um equilíbrio muito bem medido e por isso sempre fazer atividade física, sempre. Que bom. De facto, esta pergunta tem aqui algo por trás, digamos assim, porque com o desenvolvimento e a implementação do Me Plus Recovery, o nosso programa de recuperação do core abdominal, o lançamento deste programa foi precedido por um questionário a pessoas com mastectomia e houve alguma percentagem de pessoas que referiu que às vezes era um tema que sentiam que as pessoas não estavam ainda muito confortáveis em falar sobre isso e que sentiam aqui algum receio em fazer algumas recomendações. E, portanto, nós com este programa, e aqui trabalhando também com a enfermeira Carla e com outras enfermeiras, e inclusivamente com médicos e cirurgiões, no fundo temos tentado desmistificar um bocadinho esta questão em que é perfeitamente possível de fazer e que não há problema nenhum, sempre que acompanhado por um profissional de saúde, obviamente, que seja possível regressar à atividade física assim que possível. E por isso também direcionava agora esta minha próxima questão para a enfermeira Carla, assim que possível, quais são os timings, digamos assim, para que uma pessoa que acabou de ser submetida a uma cirurgia de construção de um estoma possa iniciar os tais exercícios isométricos que não requeiram aqui grandes movimentos e grandes esforços, digamos assim. No pós-operatório imediato, Filipe. Hoje em dia, até mesmo a nível do internamento, nós já temos, existem já alguns programas até de reabilitação, em que no pós-operatório imediato, e falamos ao fim de 8 a 12 horas de cirurgia, as pessoas estão acordadas, estão despertas, estão nos serviços, podem iniciar sobretudo estes movimentos a nível deitados, não é? No fundo, ainda antes de fazer o primeiro levante, podem iniciar estes exercícios isométricos. E a partir daí depois vai sendo sempre em crescente, não é? Exato. E depois, obviamente, que toda a parte de atividade física mais intensa será iniciando com alguma cautela e depois ir crescendo, mas isso acho que tanto para uma pessoa com uma ostomia como para uma pessoa sem ostomia, não é? Porque eu que não corro, não posso começar agora de repente e decidir que para a semana vou correr a maratona, portanto acho que todos temos que iniciar de facto aqui com alguma cautela e ir incrementando lentamente aqui a intensidade do exercício físico. Não sei se mais alguém quer... Peço desculpa. Desculpa. Diga. Permita-me só dizer aqui duas coisas. Uma em relação ao que eu acho que não referi isto e que a Sofia falou e que é muito importante, que é quem vos acompanha, nomeadamente quando a Sofia diz que a professora do yoga sabe, não é? Que ela tem a urostomia. Isto é muito importante, também haver esta relação de confiança com quem nos orienta nos exercícios e para que saibam da situação, não é? E por outro lado, dizer que, como está descrito na literatura, o que implica em termos de timing, de recuperação, de cicatrização muscular, são os tais 90 dias. Mas até estes 90 dias nós podemos começar com um programa de exercícios mais leves, chamemos-lhe assim, para depois ao fim destes 90 dias iniciarmos algo com maior intensidade, está bem? Está bem, obrigada. Temos aqui uma questão do Cristiano Santos, que pergunta, depois da reconstrução, qual é a probabilidade de desenvolvermos uma lesão na região onde tínhamos a ostomia? Nos primeiros meses depois da reconstrução não forcei essa zona, mas após meio ano comecei a trabalhar no ginásio, normal, mas sinto muitas vezes queimbras na zona abdominal. Enfermeira Carla, se calhar para si.
Sim, Cristiano, efetivamente os tecidos, não é? A camada muscular, mesmo que tenha havido uma reconstrução intestinal, houve ali uma ruptura daquele músculo e que depois foi suturada. E habitualmente o que acontece é que os músculos já não ficam tão unidos se não tiverem uma boa recuperação muscular e com exercício, e pode haver aqui realmente alguma abertura entre as camadas musculares e os próprios músculos abdominais, que já não estão tão unidos. E, portanto, é natural que quando se passa para um exercício mais intenso, possa haver alguma repercussão ao nível dessas camadas musculares. Se sente efetivamente essas câimbras na zona abdominal, eu acho que devia referir isso ao seu médico para também ir avaliando. E o que importa aqui é que a recuperação seja um bocadinho mais direcionada naquela zona muscular para haver uma boa união dos músculos, está bem? Não sei se fui clara. Eu acho que sim, obrigada, enfermeira Carla. Não sei se vou dar aqui só mais uns minutinhos para ver se alguém quer colocar aqui mais alguma questão e aproveito para referir e pegar aqui e até vou pôr aqui o slide que a enfermeira Carla mostrou há bocadinho sobre ainda não está, não sei se conseguem ver. Espera aí, desculpem que eu mexi. Este site. Eu deixo aqui a página da Sarah Russell. A enfermeira Carla falou nela há bocadinho. E também só para vos dar aqui mais uns minutinhos para se alguém quiser colocar aqui alguma questão, deixem-me só rapidamente contar-vos a história desta pessoa. A Sarah é uma pessoa, ela é inglesa, se não me falha a memória. E é formada na área do desporto e estava a treinar para aquela prova, eu acho que se chama o Ironman, ou seja, uma prova de fundo, digamos assim, uma prova de resistência, de ultra resistência, quando teve aqui um problema de saúde e pronto, e foi operada de urgência e construíram-lhe uma ileostomia. Creio que a seguir a esta primeira cirurgia ela foi submetida, ou antes, não sei se antes ou depois, foi submetida a várias cirurgias, acho que no total foram 5 cirurgias a que ela foi submetida e de facto acabou por ficar com uma ileostomia definitiva. Sendo ela uma pessoa na área do desporto, resolveu investir nesta área e de começar a estudar muito em relação ao regresso à atividade física após a construção de um estoma, e foi ela que desenvolveu este programa em conjunto com o seu cirurgião, com fisioterapeutas e com enfermeiras estomaterapeutas. Foi ela que desenvolveu o programa Me Plus Recovery e que o apresentou à Convatec, e a Convatec resolveu apadrinhá-lo, vamos assim dizer. E portanto é uma pessoa que voltou a fazer exercício físico, já fez, se não me engano, 2 ou 3 maratonas após a construção do estoma, já fez uma corrida nos Himalaias, portanto também uma corrida com uma resistência física muito, muito grande. E pronto, e temos aqui este exemplo também, e portanto convido-vos a entrarem no site dela e a verem pronto, um bocadinho o seu testemunho e os vídeos que tem, que ela tem partilhado, e os exercícios que ela recomenda e que vai fazendo também na sua vida. Tá bem? Não temos aqui mais questões. E, portanto, não havendo questões, eu se calhar passo para o encerramento do nosso webinar. Eu estava aqui a tentar passar, eu não sei se sou eu que estou com muito delay ou se realmente os slides não estão a passar, mas não sei se conseguem. Não, voltamos aqui ao princípio, não era este que eu queria. Pois, não, já está. Eu deixo-vos aqui a data do último webinar deste primeiro ciclo de webinars, porque nós depois das férias retomaremos o ciclo de webinars
com outras temáticas, ou eventualmente repetiremos alguns dos webinars que tiveram mais sucesso. Portanto, vamos voltar a seguir às férias, mas antes de, ou para encerrar este último webinar, vamos falar aqui sobre um tema sobre a sexualidade após uma ostomia. Também, portanto, este webinar é dia 7 e por isso desafio-vos também e convido-vos a inscreverem-se neste último webinar deste primeiro ciclo. Para se inscreverem, nós vamos fazendo publicações no nosso Facebook, vamos fazendo publicações no nosso Instagram com os links para se inscreverem, tanto no Facebook da Convatec como no Facebook da Associação Ano 15, e por isso deixamos aqui também os nossos contactos. Podem também ligar para a nossa linha verde e pedirem o link para se poderem inscrever. Não é? Eu, antes de encerrar aqui o nosso webinar, eu gostava de agradecer mais uma vez, por um lado, a quem esteve desse lado. Eu vi aqui, eu consigo acompanhar o número de participantes e de facto tivemos aqui, não tivemos desistências, vamos assim dizer, ao longo do webinar, o que é muito bom, porque realmente as pessoas mantiveram-se aqui interessadas em ouvir os nossos oradores. E depois agradecer à enfermeira Carla, agradecer à Sofia e mais uma vez também agradecer à Leia por esta parceria tão bem sucedida com a Convatec. Muito obrigada a todos. Eu passo só aqui a palavra à Leia para ela encerrar em nome da associação e espero ver-vos, não tanto, que infelizmente não é ver-vos, mas espero saber que estão aí do outro lado no nosso próximo webinar no dia 7 de julho. Bem, muito obrigada a todos e Leia, deixo aqui consigo o encerramento do webinar. Eu quero agradecer a todos os participantes, à enfermeira Carla, à Sofia e à Filipa, à Convatec, por esta parceria e agradecer a todos por estarem presentes nesta sessão. Convidar a todos para estarem presentes connosco no dia 7 vai ser importante. Aliás, a Sofia falou um pouco no final do seu testemunho nesta questão do companheirismo, da importância de ter um companheiro para a vida, e isso inclui, como é óbvio, a questão da sexualidade. Portanto, é importante estarmos presentes e debatermos e participarem connosco neste próximo webinar. Reiterar que a associação está ao dispor de todos para qualquer questão que possa surgir. Muito obrigada a todos. Até breve.